Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nesta videoaula, vamos fazer ensaios com amplificador operacional configurado como inversor. A partir de um circuito convencional, vamos fazer análise do ganho, relação de fase entre sinais de entrada e saída, a alimentação, banda de passagem versus ganho de tensão. O circuito é este aqui. É um circuito convencional, configurado como inversor. Por quê? Veja, eu tenho duas entradas, uma não inversora e uma inversora. O sinal está sendo aplicado na entrada inversora. Logo, eu vou obter um sinal invertido na saída. A relação de fase entre esses dois sinais, 180 graus. Relacionando VS com Vin, eu tenho ganho. Esse ganho aqui é a unidade de medida, não existe unidade de medida, ou seja, é um número adimensional. Se eu relacionar R2 com R1, eu tenho um ganho teórico. Isso se deve ao fato de R2 estar operando como um resistor de realimentação entre saída e entrada. Como a saída e entrada estão invertidos, ou seja, estão defasados 180 graus, então eu tenho como fazer um controle de ganho, relacionando esses dois resistores. Aqui no caso, então, o ganho teórico é 10. Qual é a vantagem de eu utilizar a realimentação? Não só controlar o ganho, mas também manter o circuito funcionando com muita estabilidade. Se eu retirar este resistor, ele vai operar como malha aberta. E aí o ganho vai tender ao infinito. Nós vamos ver isso durante a simulação. R4 é um resistor de carga. E a tensão V1 e V2 são as tensões de alimentação. Veja, essa alimentação é simétrica. Eu estou aplicando tensão positiva no pino 7 e tensão negativa no pino 4. Vamos fazer então as simulações e verificar como que se comporta o operacional nessas condições. Vamos lá. Resistores eu obtive através desse comando aqui. Rated virtual e aqui Resistor Rated. Amplificador operacional. Place Component. Vamos aqui colocar All Groups. LM 741. Eu escolhi esta opção aqui. Tensão de alimentação. Esta opção, Power Sources, DC Power. Muito bem, estou aplicando aqui na entrada sinal de 1 volt de pico a pico, ou seja, 500 mV de pico, frequência de 1 kHz. A relação que existe entre 5K e 1K sugere então um ganho teórico de 5. Ou seja, se eu aplicar 1 volt de pico a pico na entrada, eu vou ter 5 volts de pico a pico na saída, invertido. Muito bem, vamos simular e vamos fazer a medida. Sinal de entrada em vermelho, sinal de saída em azul. Vamos dar uma olhada aqui na calibração vertical. Vamos medir então a saída. E nós vamos observar que eu devo ter algo em torno de 5 volts. Vou até desligar aqui a entrada. Facilita a visualização. Vamos colocar aqui saída. Olha, muito próximo, né? 4,987 volts. Isso aqui é de pico a pico. Estou medindo de pico a pico. Praticamente 5 volts.
Se eu alterar o valor desse resistor, eu altero o ganho. Por exemplo, eu quero um ganho 10 agora. Eu vou alterar isso aqui para 10K. Vamos simular. Agora eu tenho uma tensão de 10 volts de pico a pico. Vamos medir. Está aqui praticamente 10 volts de pico a pico. E assim por diante. Então, a relação entre esses dois resistores aqui me proporciona um ganho. Um ganho que nós chamamos de ganho teórico. No entanto, existem algumas recomendações. Vamos voltar aqui para o 5K. Vamos analisar aqui o sinal de saída. Eu não vou mexer aqui na base, na base de tempo não, na calibração vertical. A base de tempo vou manter aqui em 1 milissegundo. E vamos ver o que acontece quando eu altero essa frequência. Vamos começar aqui com 100 Hz. A hora que eu simular, agora eu vou ter que mexer na base de tempo porque eu alterei essa frequência aqui. Se nós observarmos, não houve modificação da amplitude, ou seja, o ganho continua 5, por volta de 5. Vou colocar agora 10 kHz. Vamos simular. Novamente, eu vou ter que ajustar a base de tempo. Observe que não houve alteração na amplitude, ou seja, o ganho permanece 5, por volta de 5. Vou colocar aqui 20 kHz. Observe que praticamente se mantém. No entanto, a hora que eu começar a aumentar essa frequência demasiadamente, eu vou ter problemas aqui na saída, em relação a ganho, em relação à distorção do sinal. Por exemplo, 50 kHz. Observe, o ganho caiu. E, além disso, houve distorção no sinal. Houve uma distorção no sinal. Vamos voltar aqui a 1 kHz. Vamos reajustar aqui a base de tempo. E eu vou agora fazer o seguinte. Com 1 kHz, eu vou aumentar o ganho aqui, esse ganho teórico. Por exemplo, vou colocar 50K aqui. Vamos ver aqui como é que esse circuito vai se comportar. Veja bem, eu tenho um ganho de 50. 1 volt de pico a pico vezes 50, eu teria, teoricamente, aqui 50 volts de pico a pico. Só que não vai acontecer isso por quê? Por conta da limitação da tensão de alimentação. O máximo que eu vou conseguir atingir aqui é algo bem perto de 30 volts e, além disso, sinal distorcido. É só fazer aqui a simulação. Está aqui, ó. O sinal está distorcido. Eu vou medir, eu vou observar que eu vou estar medindo uma tensão aqui, bem perto de 30 volts. Está aqui, ó, praticamente 28 volts. Muito bem, como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou ter que sacrificar alguma coisa. Antes de sacrificar o ganho, por exemplo, eu vou aumentar essa tensão aqui.
muito cuidado, eu tenho que verificar as limitações que são impostas pelo fabricante. Nesse caso aqui, a máxima tensão, mais 22, menos 22 volts. LM741. Vamos lá. Eu vou pôr 22 volts aqui. E vou pôr 22 volts aqui. Vamos simular. Observe que ainda há uma pequena distorção, mas eu tenho uma tensão de saída maior. Vamos dar uma olhada. Olha, praticamente 42 volts, então muito próximo de 44 volts, que seria a soma dessas duas tensões. Vamos sacrificar então um ganho. Por exemplo, eu vou colocar aqui 30K. E eu vou observar agora que eu vou ter uma tensão de 30 volts na saída. Como eu estou com uma alimentação de 22 mais 22, eu não vou ter distorção na saída. Então, eu vou ter aqui os 30 volts sem distorção. Está aqui, praticamente 30 volts. Vamos voltar à condição inicial. Vamos colocar 5K. 1K. 1 kHz. Está aqui. Um detalhe agora muito importante que a gente tem que observar é a relação de fase que existe entre sinal de entrada e saída. Observe que eles estão invertidos. Então, é mais fácil de verificar isso aqui. Eu vou abaixar aqui. Está aqui, sinais invertidos. Então, relação de fase entre sinal de entrada e saída. 180 graus. Para completar, aliás, essa videoaula, eu vou trabalhar com malha aberta. Eu vou voltar aqui aos 15 volts. Circuito inicial. Eu poderia deixar os 22 volts aqui sem problema nenhum. Eu vou voltar aos 15 volts, que eu quero mostrar para vocês um detalhe bastante interessante quando eu trabalho com malha aberta. Vamos aqui voltar a simular. Eu vou trabalhar agora com malha aberta, ou seja, deixa eu zerar aqui. Pronto. Eu vou eliminar este resistor. Significa o quê? Que eu vou ter um ganho extremamente elevado. Só que a tensão de saída vai ser limitada em função dessa alimentação aqui. Vamos lá, dar uma simulada. Observe o que vai acontecer aqui. Ganho exagerado, limitou em função dessa tensão aqui. Então, eu vou ter aqui algo perto de 30 volts. Praticamente 28 volts. Veja bem, estou trabalhando com malha aberta. Eu posso até diminuir um pouco aqui. Observe que não vai adiantar muita coisa, né? Porque sem esse resistor de realimentação, o ganho é extremamente elevado. Vamos voltar aqui aos 500 milivolts. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar isso aqui para os 22 volts e eu vou observar que a tensão na saída vai estar bem próxima de
44 volts. Vamos lá. Vamos medir. Está aqui, ó. Praticamente 42 volts. Nessa videoaula eram esses os parâmetros que eu queria passar para vocês, essas configurações. Nas próximas videoaulas vamos estar explorando outros detalhes, outros parâmetros, outras configurações dos amplificadores operacionais. Obrigado por ter assistido essa videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!